Ok, pessoal, vamos começar a nossa segunda aula da unidade 4. Né? Por que eu resolvi trazer esse material aqui e explicar um pouquinho para vocês sobre análise econômico-financeira de projetos, né? Que vai além um pouco até da gestão de custos. Mas acho que isso é um conteúdo importante, né, que deveria ser coberto aqui no curso, e são conceitos fundamentais em gestão de projeto. Tá? Aqui já é a parte de custo, mas é a econômica financeira, né? E são questões também abordadas para quem vai fazer o exame, pretende fazer o exame PMP no futuro, né? São questões cobradas, né? Esses conceitos, a gente não precisa sair daqui sabendo fazer cálculos, sabendo fazer modelos, isso não. Isso aí, e nem vou tratar com essa profundidade aqui, porque a gente não tem tempo para isso. Mas é muito importante a gente entender os conceitos que estão por trás e são, sim, cobrados, são questões de prova, né? Agora, para quem quiser ensinar primeiro cálculo como fazer, eu vou dar esse primeiro direcionamento aqui. A gente só não vai se aprofundar, porque esse aqui é um assunto que leva muito tempo para você entender em detalhes. Mas a gente vai ver aqui como calcular os parâmetros principais, né? Que é o valor presente líquido, a TI, né, taxa interna de retorno, o payback descontado, índice benefício-custos. Esses aqui são índices importantíssimos, né, para a seleção de projetos. Quando você for falar de seleção de projetos, sempre alguém vai estar querendo saber qual que é o valor presente líquido, né, qual que é o benefício gerado por esse projeto, qual que é a taxa interna de retorno, qual é o payback, ou seja, em quanto tempo ele é pago, qual é o índice benefício-custo. Isso é padrão em projetos de capital e vai ser muito utilizado por quem trabalha aí em empresas que fazem projetos de capital. Tá? Vocês com certeza já se encontraram aí com esses termos, né, ao longo da sua carreira. E também é muito importante para quem deseja fazer a prova. Então é coisa realmente importante para se conhecer em projetos, quando a gente fala de custo, quando a gente fala de finanças em projetos. Valor presente, aqui a gente entra um pouco na matemática financeira, né? O valor presente, o dinheiro, ele tem valor no tempo. Para explicar isso aqui, eu prefiro mostrar com um exemplo, né? Eu tenho qual o valor presente de 150 mil que serão recebidos daqui a 4 anos para a taxa de juros de 5%. Ou seja, eu não tenho esse dinheiro hoje. Esse dinheiro, na verdade, ele é um valor futuro, porque eu vou tê-lo daqui a 4 anos. Né? É 150 mil daqui a 4 anos. 150 mil daqui a 4 anos, 150 mil na fórmula ele entra como valor futuro, a taxa de juros é de 5%, então esse 1 aqui, 1 mais 5%, que seria 1,05, né? Elevado a 4, porque 4 é o período, né? 4 anos. Então eu tenho uma taxa de juros de 5% para daqui a 4 anos, o valor futuro é 150 mil, qual que é o valor presente? Jogo na fórmula e acho, 123.405,40. Como eu falei, isso não vai ser cobrado nem na nossa prova aqui da PUC, né, que vocês não têm calculadora, não vão ter que fazer contas, isso não é cobrado na prova do PMP, mas é muito importante entender o conceito, né, o que está por trás disso, entender o que é a fórmula, inclusive. Dinheiro, né, a lição que fica aí é que o dinheiro tem valor no tempo, né, o dinheiro, 150 mil hoje é diferente de 150 mil daqui a 4 anos, que é diferente de 150 mil daqui a 10 anos. Porque você tem aí inflação, tem taxa de juros que vão mudar aí o valor do dinheiro. O valor presente líquido, ele é uma primeira métrica importante para entender se o projeto gera valor, né? E o valor presente líquido, ele é o valor presente menos o investimento que foi feito, né? O valor presente é o retorno que eu tenho dos fluxos de caixas positivos, né? Dos benefícios gerados pelo projeto, das receitas geradas, né? Ele é representado por aquelas setas para cima que eu mostrei na primeira figura, e eu tiro o investimento, que é aquela seta para baixo. Tudo isso corrigido no tempo, o valor presente líquido vai me mostrar se esse projeto gera valor. É o primeiro indicador importante se o projeto gera valor. Se esse número é 0, o projeto não gera valor. Se esse número é negativo, o projeto destrói valor. Você não vai fazer projetos cujo VPL seja 0 ou menor que 0. Ou eu diria que nem mesmo Fábio, eu não faria um projeto cujo VPL é pouco acima de 0. Até porque você tem muitos e sempre você tem riscos associados, né? Quanto maior o VPL, melhor o projeto, melhor o resultado econômico do projeto.
Um segundo conceito dado aí é o da TIR, taxa interna de retorno. E a TIR, por definição, ela é explicada como a taxa de retorno que iguala os fluxos de caixa do projeto ou investimento. A TIR é aquela taxa que ela é calculada para o VPL igual a zero. Tá? O cálculo de TIR a gente não faz ele na mão, tá? É um cálculo difícil de ser feito, é um cálculo que tem que ser feito por interpolação. Esse cálculo é feito ou por calculadoras financeiras ou pelo Excel, né? Tem uma função simples no Excel que faz isso para a gente, que é a TIR. Comentário sobre a TIR, né? A TIR ela tem que ser superior à taxa mínima de atratividade, né? A taxa mínima de atratividade é o custo médio ponderado do capital, tá? WACC, a gente chama de WACC em inglês, que é Weighted Average Cost of Capital, vocês vão ver muito isso. Então, esse é o custo do capital. Para o projeto ser atrativo, você tem que obter uma TIR acima do custo médio ponderado do capital. Quanto maior a TIR, melhor o projeto, né? E a TIR ela tem uma característica nela, que para que a TIR realmente seja TIR, você tem que sempre conseguir reinvestir o dinheiro na mesma taxa, o capital na mesma taxa. Então a TIR assume que os fluxos gerados pelo projeto serão reinvestidos na mesma taxa. Seria mais ou menos o seguinte: eu fiz o meu projeto A numa TIR de 18%. Para que essa TIR continue válida, eu tenho que fazer um projeto, o meu próximo projeto, ao final do projeto A, ele tem que também ter essa taxa de 18%. Payback, período de retorno. Payback é o seguinte: é o tempo que eu vou levar para ter o retorno do meu investimento através dos fluxos de recebimento, né? Se eu fiz um investimento aí de 1 milhão, é quanto tempo, se eu recebo por ano 200 mil em 5 anos, eu vou levar pelo payback 5 anos para obter de volta esse 1 milhão. Simples assim, tá? Tempo necessário para se recuperar o investimento para determinado projeto e não leva em consideração o custo do capital no tempo. Por isso, gente, o payback ele não é um bom indicador, tá? Porque ele não leva em consideração o custo do capital. O ideal é que ele levasse. Como ele não leva, ele não vê o valor do dinheiro no tempo, então ele não é um bom indicador. Para corrigir isso, existe o payback descontado, né? Período de retorno descontado, que a gente chama aqui de payback descontado. Payback descontado ele é derivado do payback, simples, e leva em consideração o fator tempo. Então nós vamos corrigi-lo pelo custo médio ponderado do capital. Aí sim nós vamos ter um melhor indicador de quando realmente eu tenho retorno do investimento, e aí eu vou até mesmo ver se eu tenho retorno do investimento, né? Se o projeto realmente gera valor. Índice benefício-custo é um último índice aí que também é muito usado, que ele vai ser uma relação entre os fluxos de caixa positivo pelos fluxos de caixa negativo, em outras palavras, né, valor presente sobre investimento. Se o valor presente sobre investimento é maior do que 1, significa que o meu projeto gera valor. Se ele é igual a 1 ou menor que 1, o meu projeto não gera valor. Portanto, para o IBC maior que 1, o projeto é viável. Outro conceito aqui, custo de oportunidade. Custo de oportunidade é o custo de se escolher um determinado projeto em relação ao outro, né? Você está renunciando a uma determinada possibilidade. Então, a melhor forma de explicar isso aqui também é com números, né? Vamos pensar que você tem 2 projetos gerando aí VPLs, né? Valor presente líquido, diferentes. Um que pode estar me gerando aí 1,5 milhão de VPL, o outro 1 milhão. Eu vou escolher o meu projeto que gera 1,5 milhão, obviamente, porque ele tem melhor retorno, ele tem um VPL de 1,5 milhão. Então, qual que é o custo de oportunidade de se escolher esse projeto que gera 1,5 milhão em relação ao outro? É 1 milhão, ou seja, é o custo, é a oportunidade que foi renunciada. Então, é isso que a gente tem que entender como custo de oportunidade. Disse aqui 1 milhão, 1,5 milhão, o exemplo meu que ele é de 170 mil e 100 mil, né? O custo de oportunidade de se escolher o projeto B é de 100 mil, né? Eu escolhi o projeto B, que é 170 mil, renunciei ao projeto a oportunidade renunciada é 100 mil. Então, esse é o meu custo de oportunidade. Seleção de projetos. Para a seleção de projetos, existem até mais índices importantes, mas eu selecionei, como a gente
como nós estamos tendo aqui uma introdução a esse assunto, eu selecionei aqui os principais, por exemplo, que eu trabalharia num momento desse, eu até tirei o payback, eu trabalhei com payback descontado, então, por exemplo, eu vou comparar dois projetos, VPL, TIR, payback descontado ou payback e o índice benefício-custo. E baseado nisso eu vou entender qual que é o melhor projeto. Essa decisão ela não é tomada com base somente em um indicador, ela é tomada com base em todos os indicadores e tomada também com base na estratégia da empresa, né? Eu não é porque tem o melhor VPL que eu vou escolher o projeto A, não. Eu tenho que pensar de forma mais ampla. Por exemplo, um projeto que tem um payback descontado e ele tem retorno em 1 ano e 4 meses, ao invés de 1 ano e 9 meses, eu posso entender que ele tem menos risco do que o de 1 ano e 9 meses. Riscos associados ao negócio, associados com o fator tempo, né? Porque hoje em dia a gente vive num mundo em constante mudança. Então, eu trabalhei com algumas premissas que elas podem sim sofrer transformação com o tempo, né? Quando a gente fala de projeto de capital, a gente fala aí de, vamos pensar preço de petróleo, preço das commodities metálicas, né? Preço de soja, tudo isso, o câmbio, né? Como também tem variado. Então, tudo isso é um fator, é um risco. Então, quanto antes você tiver o payback, né, o retorno, menor é o seu risco. Então, a gente pode pensar dessa forma. Eu vou procurar só o melhor VPL? Não, mas eu vou procurar o melhor VPL, mas eu quero entender também qual que é o payback, eu quero entender também qual que é o meu índice benefício-custo. Esse é um indicador importantíssimo, né? Ele é a proporção entre o que eu vou receber com o que eu investi, quanto maior, melhor, né? Então, esse é um ótimo indicador também. Então, como é que o projeto é selecionado? Ele é selecionado com base em vários índices, em vários indicadores, baseado aí, na estratégia da empresa, né? Você tem que pensar de forma abrangente, mas são itens importantíssimos. O importante é saber o seguinte: VPL é positivo, ele está agregando valor ao negócio. A TIR é maior do que o custo médio ponderado de capital, eu estou agregando valor ao negócio. O índice benefício-custo é maior do que 1, eu também estou agregando valor ao negócio, né? Se eu tenho payback descontado, significa, se eu já consigo ter payback descontado, eu também estou gerando valor ao negócio, né? Quanto em menor tempo, melhor. Pessoal, sunk costs ou custos afundados. Esse é o custo, na verdade, daquilo que foi abandonado, né? Você está executando determinado projeto, mas por qualquer que seja o motivo, você achou que não vale a pena continuar com aquele projeto, mas você já gastou alguma coisa nele. Nosso número aqui é 300 mil, né? Então eu abandonei o projeto com um gasto aí que já ocorreu de 300 mil. Abandonei, encerrei. Por quê? Porque eu descobri que não é viável, mudaram as condições macroeconômicas. Eu achei um projeto B que é melhor do que esse projeto A, então eu vou investir agora nesse projeto B. Então eu resolvo abandonar o projeto. Ou essa tecnologia já não tem mais valor, né? Ela foi superada no mercado por algum motivo. Quando eu abandono, eu gastei 300 mil. O que é isso? Isso aí se chama custo afundado, né? É o custo do projeto que foi abandonado. Em inglês é sunk costs. E por último aqui a depreciação. Depreciação que a gente tem que entender é que projetos têm vida útil, né? Como eu falei, projetos de capital, eles podem ser 10, 15, 20 anos, e que você tem que, e por ter vida útil, você vai ter que, ele tem ali uma redução do seu valor com o tempo, né? Você tem duas formas de fazer essa depreciação. E isso é importante para fins fiscais, porque você deduz isso do seu pagamento de impostos, tá? Os ativos sofrem uma redução no seu valor com o tempo, que é chamada de depreciação, está diretamente relacionado com a vida útil de um projeto. A definição da vida útil é necessária para o cálculo da depreciação. E os critérios... isso aqui é muito importante, né? A depreciação, como eu falei, ela vai te dar uma dedução no seu pagamento de impostos. Portanto, você tem que definir algo que seja em linha com a Receita Federal, né? Você vai ter que procurar isso no regulamento do imposto de renda, porque existem várias formas de fazer. Mas, como conceito, para a gente, uma que é muito aceita é a depreciação linear e tem também depreciação acelerada. Para o exame, tá? PMP,
O que a gente tem que conhecer é isso, que existe uma depreciação linear e uma depreciação acelerada, até porque isso aqui é uma coisa muito mais também de contabilidade do que qualquer outra coisa, né? Eu quero usar um critério diferente de depreciação, então nós vamos procurar como é que isso aí pode ser enquadrado, vamos ver lá no regulamento do imposto de renda, vamos procurar a Receita Federal, mas não vai ser você, gerente de projeto, você até pode ir junto, né? Mas você vai estar assessorado por um contador. Então é importante a gente entender que tem dois principais tipos de depreciação, que é a linear, método das cotas constantes, ou seja, o mesmo valor é depreciado anualmente, e uma depreciação acelerada, que eu vou exemplificar até aqui para a gente o método da soma dos dígitos. Mas tem aí outros métodos, como eu falei, que se for o caso tem que procurar o pessoal do imposto de renda com o contador e discutir. Um exemplo aqui de depreciação linear para um investimento aqui de 15 milhões, vida útil de 5 anos, 15 dividido por 5 é 3 milhões ao ano, que eu vou depreciar, né? No ano 0 aqui eu fiz esse investimento de 15 milhões, eu estou depreciando a cada ano 3 milhões. Até que o ano 5 o meu valor é 0, porque esse é um projeto, né? Lembrando aquele primeiro conceito, ele não tem valor residual, o valor residual é 0. Então 15 menos 3, 12, menos 3, 9, menos 3, 6, menos 3, 3 e 0 no quinto ano. Essa é a depreciação linear. Essa é a mais utilizada, tá? É a mais comum, mais utilizada. Então, pessoal, para fazer depreciação acelerada, vamos pensar o seguinte, no nosso caso anterior. Para o ano 1, o N lá é igual a 5, né? Um projeto de 5 anos e a somatória foi 15. Então, para o ano 1, 5 vezes 15, vezes os 15 milhões, 5 milhões. Para o ano 2, passa a ser o N menos 1 sobre 15, 4, 3 sobre 15, 2, assim por diante. Ao final, eu vou depreciar os mesmos 15 milhões que eu fiz no outro. O outro eu depreciei 3 por ano, né? 3 vezes 5, 15. Aqui, se eu somar, 5 é 4, 9, com 3, 12, 14, 15. Ou seja, eu deprecio mais rápido. Então, por isso ele é chamado de depreciação acelerada. Mais uma vez, importante para o exame é saber que tem uma depreciação que é linear e uma depreciação que é acelerada. Numa depreciação acelerada, você tem um ganho maior, né, em fiscal, você vai pagar menos impostos. Mas isso, mais uma vez, tem que ser visto por quem é do ramo, né, pelo pessoal de contabilidade, para ver se isso é permitido. Pessoal, aqui um case para a gente praticar aqui o que foi conversado até agora e para que a gente faça realmente um exercício, use o Excel, use a ferramenta, né, e para que o conceito seja melhor assimilado, né, e para que vocês também possam praticar um pouco na ferramenta. Então, a empresa PLB Participações deseja investir em um dos dois projetos abaixo, admitindo taxa mínima de atratividade de 12% ao ano, taxa de atratividade, a gente custo do capital, calcular VPL, TIR, IBC, payback descontado e escolher o melhor projeto. Então, aqui estão os dados dos dois projetos, né, projeto X e Y, investimento do X 250 mil, vida útil 10 anos, valor residual nulo, estimativa de fluxo de caixa de 50 mil ao ano. Projeto Y, 350 mil de investimento, vida útil de 7 anos, valor residual também nulo e estimativa de fluxo de caixa de 75 mil reais ao ano. A solução eu vou gravar para vocês, tá? Ela vai estar, e o arquivo será disponibilizado também, um Excel com as fórmulas e mostrando como é que a gente chega à solução, tá bom? Pensando aqui sobre investimento, né? Principalmente investimento de capital, investimento aí que, como eu falei, envolve um valor significativo, um prazo longo, tanto para construção quanto para recebimento dos fluxos, pode envolver investimentos intermediários. Então, tem muito risco associado, recomendações básicas, essenciais e que cabe a vocês, como gestores de projetos, estarem atentos sempre. Analisar em detalhes todos os projetos de investimento na empresa, né? Todos, vamos lembrar que os recursos competem entre si, né? Você não vai ter recurso para fazer todos os projetos, então você vai fazer aquele que é o melhor projeto. Então, analisar em detalhes todos os projetos de investimento na empresa. Comparar os resultados com benchmark de mercado, você tem que saber se o seu projeto é um bom projeto. Como é que o mercado, o que o mercado tem de resultado similar? Né? Temos que tentar buscar esse número no mercado, ou até mesmo dentro das empresas, né? Existem empresas aí que tem várias plantas operando, vários projetos
sendo feitos. Então você tem até como buscar ali parâmetros para comparação dentro da própria empresa. Ter certeza de que os investimentos agregam valor ao negócio, né? Você não vai fazer projeto ruim, jamais, né? O projeto ele tem que agregar valor para o negócio, né? E analisar os riscos dos investimentos antes de tomar decisão, né? É muito fácil fazer um Excel, nós vamos fazer 2 aqui nessa aula. Agora, aquilo é realístico, né? É muito importante ter essa sensibilidade, é muito importante ter os riscos muito bem avaliados. Pelo que eu disse, um projeto de capital mal feito, ele pode levar uma empresa até a falência. E além de destruir a reputação de quem está à frente desse projeto. Então, os riscos têm que ser muito bem avaliados, esses valores muito bem planejados, muito bem estimados, né? A gente volta lá na aula de estimativa de custo, né? Aquele plano de estimativa de custo, ele tem que ser mais bem feito do que aquele que eu mostrei, né? Ele tem que, além de considerar ali que aquele eu mostrei CAPEX, mas ele vai ter que também considerar OPEX, vai ter que considerar Sustaining CAPEX, vai ter que colocar isso no tempo, né? Para você saber quando é que esses fluxos realmente vão ocorrer, né? Tanto o de recebimento quanto o de desembolso. Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado, tem que ser pensado com base aí nos parâmetros no cenário econômico, né? A inflação, juros, moeda, análise de sensibilidade tem que ser feito. Então, um investimento desse, quando ele é feito, ele tem uma série de fatores aí que são pensados, que são estudados. Esse é um mundo à parte que, para quem gosta, para quem tem oportunidade, deveria explorar, porque é bem interessante. A unidade 4, com esses principais índices que, como eu disse, que são importantes, que vocês conheçam, né? São indicadores importantes para análise de viabilidade econômico-financeira de projeto. Então, o que é importante vocês tirarem, pelo menos daqui, né? Conhecer bem esses conceitos, né? O que é um VPL, o que é TIR, o que é IBC, o que é payback, o que é payback descontado, o que é custo de capital, o que é sunk costs, ou custos afundados, o que é o custo de oportunidade, né? O que é uma depreciação linear e acelerada. Então, acho que esse tipo de conceito vocês têm que ter, né? Não, e também conhecer um pouco ali do que era o projeto de capital em si. Então é isso, encerramos aqui a aula 2 da unidade 4. Eu vou ainda disponibilizar para vocês o caso ali, né? Aquele case resolvido. É isso aí, muito obrigado.